queria agradecer inicialmente a atenção de todos, cumprimentar a mesa na pessoa da doutora Mônica e Mônica mesmo. Desculpe, Eduarda. Sempre tem que ter alguma gafe, alguma coisa assim para poder estragar o meu dia, entende? É para poder entreter um pouco a plateia e quebrar um pouco o gelo de uma exposição que vai ser um pouco árida, um pouco diferente das exposições que eu normalmente faço quando eu sou convidado para vir para a ABRADT. Vai ser um tema um pouco mais exegético. Tá? Eu vou interpretar um texto de um grande filósofo do direito, um dos mais conhecidos do século XX, que vocês provavelmente conhecem. Estou vendo muitos alunos aqui, orientandos e orientandas aqui, me honrando. Né? É o filósofo Herbert Hart. Só que é um texto pouco conhecido do Hart, e que eu acho que é perfeitamente aplicável ao Brasil hoje, principalmente depois da fala do professor Marcos Abraham. Porque a fala dele foi muito lúcida, muito imparcial, foi técnica, científica, mas tem um argumento ali, que eu acho que eu concordo, que é uma desconfiança profunda em relação ao excessivo pragmatismo na jurisdição do Brasil. Uma fala com a qual eu concordo, e eu vou trabalhar em cima desse texto do Hart, que é um texto que o Hart apresentou no final da década de 70, quando ele foi convidado para ir aos Estados Unidos dar uma palestra. Chegou lá, ele disse o seguinte: vou fazer uma palestra sobre a história da teoria do direito nos últimos 80, 100 anos, né? Na época nos Estados Unidos, o que é bastante pretensioso, né? Se alguém me chamar para ir dar uma palestra nos Estados Unidos, eu vou falar da história da teoria deles e vou fazer um monte de crítica em cima dos maiores teóricos, Pound, Lulin, Holmes, tantos outros, Dworkin, né? Ele criticou a todos, né? E ele criticou a todos, mas tentando reter algo de importante nos dois grandes grupos de pensadores ou de ideias jurídicas que ele identificou. O primeiro seria o pesadelo e o segundo seria o nobre sonho. Vamos começar falando um pouco do direito tributário. O Murphy e o Nagel, William Murphy e o Thomas Nagel, da Universidade de Nova York, são dois filósofos do direito, têm um importante livro sobre direito tributário, onde eles dizem que a maneira de você avaliar um sistema tributário é à luz de dois grandes vetores, dois grandes princípios: a justiça e a eficiência. Nós temos que avaliar à luz tanto das normas que criam tributos, quanto dos serviços e das normas previstas no orçamento. Ele diz: tributos são instituídos para um propósito, e um critério adequado de justiça na sua imposição deve tomar em conta esse propósito. O que importa não é se os tributos considerados isoladamente em si mesmos são justamente instituídos, mas, ao invés disso, se a totalidade do tratamento dado pelo governo aos seus subordinados, considerando as suas despesas e também os seus tributos, é justa. A pergunta é: qual é o âmbito da reflexão? Para quem que Murphy e Nagel está falando? Murphy e Nagel não estão falando para os juízes, meus queridos. Aliás, Nagel nunca escreveu nada sobre direito. Nagel é um filósofo moral. Tá? E Murphy é um positivista normativo, muito parecido com Jeremy Waldron, Frederick Schauer, talvez, e outros teóricos que adotam um positivismo porque acreditam que dali se extrai a melhor teoria da decisão. Portanto, eles não estão falando para o jurista, eles estão falando para o formulador de política, para o legislador, para o executivo. Então, eu vou refletir um pouco sobre maneiras da gente se posicionar como juristas. Vou falar sobre teoria das decisões e como que princípios formais e estruturais, como a democracia, a separação dos poderes, o Estado de Direito, impactam ou devem impactar a nossa atuação como jurista. Não é o meu telefone que está tocando. Vamos lá. Aqui tem umas
decisões do ministro Luiz Roberto Barroso em uma matéria que não é tributária, que é direito do trabalho, mas eu vou poupar isso de vocês. E aí, qual é a ideia? Eu ponho esse texto aqui, porque aí o Luiz Roberto Barroso fala que a causa do alto custo da justiça no Brasil é o grande número de processos. E isso aí tem um monte de números aí para deixar ele bem constrangido, né? E eu vou pular, entendeu? Os números. E porque é o seguinte, às vezes eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando fala de números nas suas decisões, parece aquele zagueiro que entra e não sabe o que fazer com a bola, entendeu? Porque joga número para tudo que é lado, e quando a gente analisa os números e vai aos números, ele fica numa posição bastante constrangedora. Recomendo que vejam o vídeo no YouTube do caso do julgamento da reforma trabalhista. Ali tem saladas com números. E as conclusões, pular da parte constrangedora que eu pulei, mas estão aí para se alguém quiser ver, se alguém disser que eu estou mentindo, eu mostro. Tá? Eu volto nos números ali e vai ficar feia a coisa. A outra parte também tem acesso aos números. Não se esqueça disso. Números precisam ser avaliados. E a avaliação dos números é jurídica. Não é econômica, nem pragmática, e nem pode sê-lo. Essa é a primeira conclusão parcial. E agora a gente pode entrar no meu argumento, que é baseado no Hart, e vai ser... Eu vou ler uns trechos e explicar, tá? Então tenha um pouco de paciência, porque vai ter algumas leituras, assim. Mas o texto é maravilhoso, gente. Eu recomendo que todos vocês, quando não tenham nada para fazer, assim, ó, meu horário de descanso, vou ler esse artigo do Hart sobre o pesadelo e o nobre sonho. Esse artigo é maravilhoso, tá? Vamos lá. Então o Hart, quando é convidado a ir a Harvard, ele descreve o pesadelo e o nobre sonho, e ele já diz que a solução dele é um meio termo entre os dois. Vamos ao pesadelo. O pesadelo, obviamente, ele está falando de Holmes, está falando de toda a tradição que se seguiu depois, que é o realismo jurídico e, hoje em dia, o pragmatismo. Ele diz, eis o pesadelo. Litigantes em casos jurídicos consideram que eles estão intitulados a ter dos juízes uma aplicação do direito existente às suas disputas, não a terem novas leis feitas para eles. Para o pensamento convencional, a imagem do juiz, para usar a frase de um eminente juiz inglês, Lord Radcliffe, é a de um declarador do direito objetivo, imparcial, erudito e experiente. É isso que as partes esperam dos juízes. Objetividade, fidelidade ao direito. É isso que todos nós esperamos dos juízes. Qual é o pesadelo? O pesadelo é que essa imagem do juiz, que o distingue do legislador, é uma ilusão. E as expectativas que ela gera são fadadas à decepção, segundo uma visão extrema, sempre. Segundo uma visão moderada, frequentemente. Ou seja, nós esperamos do direito objetividade. O direito nos promete objetividade, mas quando nós vamos para a prática jurídica, o que nós vemos? Pessoal, é desse lado que eu não estava interagindo muito. O que nós vemos quando nós vamos para a prática jurídica? Nós vemos os juízes legislando à torto e à direita. E isso, para o Hart, era um traço típico do direito americano. Do direito americano com a sua invenção da jurisdição constitucional, com a invenção das modulações, com a sua... os Estados Unidos sempre foi o terreno mais fértil para o pragmatismo, para o instrumentalismo. E, além de tudo, a tradição jurídica norte-americana tem uma influência muito grande do utilitarismo. Então, o que esses caras, o grupo de teóricos que o Hart chamou de os defensores do pesadelo, né, são aqueles caras que olham para a prática jurídica, vejam todos os teóricos querendo ser formalistas, eles apontam o dedo e dizem, vocês todos estão enganados. Se você quer saber o que é direito, olha o que os juízes estão fazendo. Se você quer ter um mínimo de previsibilidade sobre o que vai acontecer com a sua empresa, preveja o que os juízes estão fazendo. Isso eles acreditavam, tinha que mudar toda a cultura jurídica. Isso, os realistas, eles achavam que você tinha que mudar a maneira de ensinar direito, a própria educação jurídica, mudar a prática jurídica para a gente tomar consciência desse fato e não continuar se enganando sobre o que o direito é. Portanto, você tem uma teoria que adota uma espécie de ceticismo de regras. Tem um outro livro maravilhoso do Hart, talvez vocês conheçam, que é o Conceito de Direito. O
O Hart, ele é moderado, tá? Ele sempre tenta fazer uma visão que nem é tão liberal, nem é tanto pragmatista. Ele sempre tenta ficar no meio ali. Mas ele, criticando esse tipo de teoria, ele diz: o cético de regras é um absolutista desapontado. Ou seja, eu queria que tivesse uma regra clara, uma regra objetiva, uma regra que me desse segurança. Como não tem, eu sou cético. Tá? Bom, saímos do pesadelo. Eu vou confessar que esse pesadelo é uma teoria que me dá pesadelos também. Porque o ponto de chegada dele é um pragmatismo. E aí, talvez o Hart pudesse olhar para essa prática e ter uma certa simpatia por ela, ou pelo menos não ficar tão assustado, porque ele é um jurista inglês. E inglês é o bicho mais formalista que já existe. O método de interpretação na Inglaterra, pelo menos até 1993, tá? No caso Pepper versus Hart, que é um caso que eles admitem pela primeira vez que você toma em conta a intenção do legislador. Você tinha um judiciário muito formalista, ainda mais na década de 70. Então, talvez ele visse até com bons olhos algum tipo de criatividade judicial. Bom, vamos agora Agora, aqui no Brasil, não dá para ver com bons olhos criatividade judicial, né? Os caras legislando aí. Enfim, vamos ao nobre sonho. O nobre sonho, meus queridos, tanto o pesadelo quanto o nobre sonho são descritos pelo Hart como duas ideologias extremas, duas concepções bastante, como é que eu posso dizer, que competem entre si, né? Bastante diferentes sobre o que é a jurisdição. O nobre sonho, eu vou ler um trechinho também do Hart, até que eu achei que ia ficar muito exegética a minha fala, até que não está ficando. Eu vou ler e depois eu comento, tá? Eu comento, prometo. O texto é longo, são 2 slides. Como a sua antítese, o pesadelo... Então, assim como o pesadelo, o nobre sonho possui muitas variáveis, mas em todas as suas formas ele representa a crença, às vezes a fé, de que apesar das aparências superficiais, pelo contrário, e apesar até de períodos inteiros de aberrações jurídicas e erros judiciais, ainda assim é possível oferecer uma explanação e uma justificação para a expectativa comum dos litigantes de que os juízes devem aplicar aos seus casos o direito existente e não fazer novas leis para eles, mesmo quando o texto de uma particular norma constitucional, lei ou precedente, parecer não oferecer uma direção determinada. Ou seja, olhamos para a prática jurídica, vemos um cenário caótico, como às vezes acontece, em certos períodos da história acontece. Olhamos para a prática jurídica, vemos vagueza, vemos uma aparente indeterminação, vemos uma linguagem aberta, vemos princípios constitucionais carentes de ponderação, nós vemos uma série de coisas, mas nós ainda olhamos para ela e vemos uma resposta jurídica. Nós vemos um direito a aplicar. E nós vemos para nós, juristas, esqueçam os políticos têm o dever de fazer justiça distributiva. Nós temos o dever mais modesto, mais singelo de aplicar o direito, porque sempre que a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, a gente causa mais dano do que benefícios. A atividade do jurista é uma atividade que se realiza num contexto institucional. O nosso dever é descobrir o direito que está implícito. O nosso dever é argumentar com argumentos de princípios e não argumentos de política. Aí o Hart fala da história da filosofia do direito nos Estados Unidos e ele foi extremamente generoso com o Ronald Dworkin, seu melhor aluno, né? Se bem que o Hart teve tantos alunos geniais, Finis, Joseph Raz, tantos outros alunos geniais que não dá para dizer que foi o melhor, mas um dos melhores alunos que o Hart teve, né? E ele diz o seguinte: Dworkin seria o mais nobre sonhador de todos. E ele resume o pensamento do Dworkin assim: a sua teoria da adjudicação, da decisão, né, é marcada pela ênfase em muitas novas distinções, como a que diferencia argumentos de princípio sobre a titularidade de direitos existentes, que ele pensa ser próprio dos juízes, e argumentos de política sobre o bem-estar agregado ou fins coletivos, que não serão assuntos de juízes. São assuntos sobre os quais os juristas não têm nada a dizer. E aí,
E aí, o sonho do ouriço eu coloquei aqui, porque vocês sabem, o Dworkin tem o livro, antes de morrer, ele publica um livro chamado Justiça para Ouriços. E ele acredita que o ouriço é aquele que deve buscar integrar todos os princípios em uma rede coerente, da qual ele possa pensar o direito como um sistema carente de lacunas. Os elementos explícitos na legislação permitem que a gente encontre os elementos implícitos. Diante de uma dificuldade, de uma aparente indeterminação, só tem uma coisa que o juiz não pode fazer: renunciar ao dever de dizer o direito que já está lá. Que já está lá nas próprias estruturas, nas engrenagens, que você consegue inferir do direito. O juiz não tem o direito de abandonar essa busca e trocá-la pela sua própria convicção. O juiz não tem o direito de mudar o direito. Ele não tem o direito de fazer novas normas, de empurrar o direito nessa ou naquela direção. Isso faz parte da sua tarefa, é constitutivo do seu papel e é a principal condição para a sua legitimidade. Bom, vamos lá. Apesar disso, sua teoria é holística e particularista. Como é que alguma coisa pode ser holística e particularista ao mesmo tempo? Particularista no sentido de que nós argumentamos sobre o direito a partir de uma prática concreta, a partir do que está fixado, a partir da nossa história institucional, a partir do direito positivo que está ali. E ela é holística porque esse direito tem que ser integrado em todas as suas partes. Ele tem que ser compreendido a partir dos princípios que criam níveis de coerência entre eles que permitem que a gente possa ler o direito com uma orientação moral inteligível e não completamente arbitrária. Como Pound, Roscoe Pound, um jurista do início do século XX, ele rejeita a ideia de que um sistema jurídico consiste somente de regras autoritativas explícitas e enfatiza a importância dos princípios implícitos. E como Luhling, um realista da mesma época, ele rejeita a ideia de que o juiz deve, quando as regras explícitas se revelarem indeterminadas, deixar de lado os livros de direito e começar a legislar de acordo com a sua moralidade pessoal ou concepção social de bem ou de justiça. O juiz não pode fazer isso. Isso eu falo, e aí tem uma profunda ligação, apesar de não estar evidente, com o tema dessa mesa, extrafiscalidade. Extrafiscalidade é importante para os legisladores, para o governo, para quem está pensando o direito tributário, para os eleitores, para da hora que eu sair daqui e começar a fazer um discurso político em outro lugar, porque eu acho que os juristas têm que fazer política, sim. Tem que colocar as suas propostas de reforma, as suas propostas de construção da justiça social. Mas, quando eles atuam como juristas, você muda, tem uma espécie de tecla que você muda a linguagem, muda a maneira como você pensa. Raciocinar juridicamente significa raciocinar no interior de uma prática social, cujos argumentos estão constritos a certos tipos especiais de razões. Razões de custo-benefício, razões de política não se enquadram dentro dessas razões que nós, juristas, temos direito de usar. Bom, existem duas tendências no direito do Brasil, dos Estados Unidos e do Brasil hoje também. Primeiro, a ideia de que o direito não é apenas carente de lacunas, mas também um sistema de direitos ou titularidade. Essa é a visão do Dworkin, do Rawls, do Nozick. Essa é a visão do liberalismo. Existem princípios, e aí vale para o liberalismo de esquerda ou de direita. Você tem o liberalismo de direita, o libertarianismo do Nozick, e o liberalismo esquerda caviado do Dworkin e do Rawls. Né? Brincadeiras à parte, tá? Falo esquerda caviar, mas é autocrítica a mim mesmo, entende? Assim, qual é a ideia? Existem direitos que funcionam como trunfos contra a maioria. Nós temos uma pretensão e temos o direito de impor essa pretensão contra os demais. Sobre direitos não se transige, não se negocia, não se modula. Direitos estão aí para serem cumpridos. Essa é a visão dos nobres sonhadores chamados liberais. A visão dos utilitaristas é de que juízes possuem uma função de cito Holmes, legislador intersticial. Ou seja, ele vai aplicando o direito, vai aplicando, chegou numa lacuna, ele legisla, vai aplicando, legisla de novo.
possuindo à sua disposição uma ciência, a ciência do direito nos viabilizaria isso, para determinar o valor relativo de diferentes fins sociais ou medir adequadamente desejos sociais. Essa é a posição de Holmes, Pound e Posner. Richard Posner, o mais famoso hoje. Esse debate está aí. E aí agora eu vou me afastar do meu querido Herbert Hart. Hart achava que dava para a gente consolidar. Ele achava que havia um meio termo. Há um pouco de verdade nas duas teorias. Eu falo, para um jurista inglês pode até ser, porque lá eles são formalistas, mas aqui não. E aí eu vou explicar... Ih, acabou meu tempo. Mas só tem mais um slide, tá? E está acabando mesmo. A diferença hartiana entre um ponto de vista interno e externo. Se o meu objetivo é descrever o direito do ponto de vista interno, como um observador da prática, tá, Hart está certo. É o meio termo. O juiz faz as duas coisas. Ele cria e ele descobre o direito. Mas do ponto de vista interno, uma teoria do ponto de vista interno é uma teoria feita por aquele que participa da prática, que tem uma responsabilidade para agir na prática, que tem o dever de interpretar a prática. Esse cara não tem o direito de dizer que ele está criando o direito. Ele tem que se esforçar até o último fio de cabelo, usar todas as suas forças para dizer o direito, para descrever o direito, para aplicar aquele direito que o vincula. Essa distinção explica um pouco o nobre sonho do Dworkin. Direitos não são algo fácil da gente reivindicar, mas o direito é feito de sonhos. O direito é feito de uma aspiração de justiça. E isso requer de nós o dever de assumir uma responsabilidade, uma atitude em relação ao direito. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. Por isso que eu digo que, para falar do tema, né, a extrafiscalidade pode ser importante para os políticos, mas para nós não deveria ser. Muito obrigado pela atenção.